Olá, amigos do podcast Mesa de Gelo, episódio número 2 aqui do nosso podcast. Fizemos a prévia do Mundial e o Mundial das Zebras está acontecendo em Riga, na Letônia. Muitas surpresas. Eu, Flávio Sueco, aqui voltando aqui com meu amigo Thiago Farias, para a gente dar uma resumida para vocês do que aconteceu na fase preliminar e também as nossas previsões para as quartas de final, semifinal, final. Lembrando que o palpite que a gente deu no último podcast está valendo ainda, ninguém morreu. Verdade. Então, amigo Thiago, queria seu destaque, sua apresentação para esse programa de hoje. Então, primeiro dar um bom dia, boa tarde, boa noite pro pessoal que vai estar ouvindo. Eu sou o Thiago Farias, o pessoal me conhece muito pelo perfil Fanático pro Hockey no Twitter, e eu acho que o meu grande destaque foi o caos. Porque que primeira fase surpreendente a gente teve, pra dizer o mínimo. Exatamente. A primeira fase surpreendente, cheio de zebras. A gente, quando fez a previsão aqui, a gente falou assim um pouco, não, o Canadá está com um time um pouco meio estranho, a Suécia também está com um time que não está levando o pessoal principal, mas ninguém esperava que fosse tanta zebra assim. Jogos assim, qualquer um ganhando de todo mundo, times que a gente não levava muita fé acabaram sendo melhores do que a gente pensava. É, Cazaquistão fazendo Nossa, barulho, Letônia, Grã-Bretanha ganhando o jogo, Belarus ganhando o jogo, roubando ponto, Eslováquia, muitas surpresas. E para começar a falar um pouco dessas surpresas, a gente vai colocar direto aqui para vocês a tabela do campeonato. É, Tivemos aqui no grupo A, terminamos com Rússia em primeiro. Na tela vai estar o ROC, que é o Comitê Olímpico Russo, por causa da punição da Rússia, infelizmente. Eles têm que jogar sobre um escudo diferente, um hino diferente, não pode ter nenhuma menção ao nome Rússia ou a Federação Russa, tanto de hóquei ou Federação Russa do seu país. No negócio aqui, um pouco chato isso, mas enfim, é o que tem que fazer. Suíça em segundo, República Tcheca em terceiro, Eslováquia em quarto. Esses são os quatro que passaram para as quartas de final no grupo A. Eliminados Suécia, Dinamarca, Grã-Bretanha e Belarus. Para começar, eu já vou começar abrindo uma corneta aqui. Tem que tirar o elefante da isso. sala, Vai, porque o fiasco vai. da Suécia foi um negócio inacreditável. A Suécia, para quem não está acostumado, todo mundo, a maioria das pessoas que acompanham o rock conhecem que a Suécia tem um bom país, mas quem está escutando pela primeira vez pode não saber que a Suécia é uma equipe que tem tradição no rock. Nos últimos anos ganhou 2 campeonatos, desses dos últimos 3 tinha ganhado 2, e foi a primeira vez desde 1937 que a Suécia terminou numa posição abaixo do oitavo lugar. E a única vez em que ela tinha terminado abaixo do oitavo lugar foi em 1937, que foi uma das primeiras edições do campeonato, e não tinha nem quarta de final. A Suécia terminou em décimo de décimo, quando era só um round robin, era pontos corridos. Então foi a primeira vez na história moderna da Suécia que eles foram eliminados na primeira fase. É um time que com um técnico que estava estreando em Mundial, que estava com diversos desfalques, perdeu quando começou a emplacar um pouco, ganhou um jogo de 7-0 da Suíça, que terminou em segundo. Teve uma perda ali do Nils Lundqvist, que a gente falou aqui também. Parece que foi sério a lesão, está sendo reavaliado. E
Fiasco. Os comentaristas na Suécia não pouparam a seleção, porque, querendo ou não, o time que se apresentou aqui, ele tinha potencial para estar pelo menos na frente da Eslováquia, que foi uma grata surpresa. É, eu vi muitas pessoas comentando que perguntando, né, fazendo questionamento, ou então realmente comentando que a Suécia precisaria de reformulações no comando. Eu queria até saber se você precisa mesmo? Precisa, teve uma forte crítica interna na Suécia, porque a Suécia, ela tem tradição no hockey, mas ela é um negócio que o hockey está muito engessado na Suécia. É tudo feito muito de qualquer jeito, pega os melhores jogadores vêm, jogam, ganhou, ganhou, perdeu, perdeu. E geralmente, assim como é o Brasil no futebol, a Suécia, quando pega os melhores jogadores, ela tem uma chance de fazer um bom papel. Então, é sempre um bom escudo para a má gestão. Mas quando acontece o que aconteceu, fica bem claro que hoje em dia o jogador mediano sueco ele já não é o que era antes. Que a Suécia ela tem 10, 11 títulos de Mundial, mas esses 11 títulos de Mundial nem sempre foram com jogadores da NHL. A Suécia já ganhou de Mundiais e Olimpíadas com bases de jogadores que jogavam na Liga Sueca. E isso já não acontece mais. Os melhores jogadores eles saem para a NHL. Então se criticou muito esse trabalho desses jogadores assim a nível mediano que você vê comparado com Alemanha, com Suíça, com Rússia, que são do mesmo grupo, da própria República Tcheca. Os jogadores que não são da NHL, eles não diminuem muito o nível da seleção. São jogadores que têm mais ou menos o mesmo nível comparado. E os da Suécia, pelos jogadores da Suécia que estão na NHL serem muito bons também, acaba tendo uma disparidade muito grande. Então, uma seleção da Suécia sem muitos jogadores da NHL acabou fazendo um trabalho muito aquém do esperado. Você vê a Rússia, que ela teve bastante jogadores da NHL, mas ela tinha uma base bem forte da KHL, que é um campeonato muito forte também. Sim. Ela não teve uma grande oscilação nesse Mundial. Perdeu um jogo para a Eslováquia, que não estava esperado perder esse jogo. A Eslováquia fez um bom papel, mas você vê que tem uma estabilidade maior. E aí se criticou muito o trabalho de base, a questão da liga não ter um limite de estrangeiros, de não ter um trabalho específico de base que hoje a Alemanha faz, que tem um programa das estrelas, que quanto mais trabalho de base faz, mais o clube ganha patrocínio do governo e da Sim, sim. federação, que é uma coisa também parecida que a Suíça faz, e se criticou muito que esse pessoal que faz esse trabalho na Alemanha, que faz esse trabalho na Suíça, são suecos, que estão indo para lá, que estão ganhando mais dinheiro para fazer esse trabalho lá. Então, essa questão assim ficou um pouco mal respondida. O técnico, que é o Johan Garpenlov, que ele não é uma má pessoa, talvez ele não seja o nome certo, e depois desse fiasco, se ele não for embora, eu me sentiria muito chateado com o comando dessa seleção. Ele tem uma história como jogador, 2 vezes campeão mundial, jogou na NHL, no Florida Panthers, ele não foi um jogador mediano, foi um jogador de alto nível, mas é uma questão assim para parar e pensar e mudar o que a gente está fazendo para o futuro. Fora outras questões também que aconteceram na seleção nesses últimos 2 anos, a seleção feminina ela fez boicote contra a própria federação por questão de pagamento, que elas não estavam recebendo o suficiente, teve acusação de assédio sexual dentro da federação, Sim, o presidente bem lembrado. renunciou. Bem Então, uma lembrado. série de questões e de mudanças que a Suécia precisava fazer e que estava até fazendo piada com um amigo meu hoje, que a principal mudança que a Suécia fez para esse Mundial
foi a única que não precisava fazer, que trocou a música do gol, que era a da Suécia era mais legal, depois do Verdade. Zen Foala, tocou para um negócio que é uma buzina chata do caramba, e quase não escutei a buzina porque não fizeram gol. Teve isso também. Eu concordo em tudo que você disse. E o cara, não tem como pra mim olhar essa tabela e falar que, não, mas podia. Eu acho que eles foram. Não, não, a Suécia realmente deixou muito a desejar. E isso vem justamente do que você pontuou, que é o trabalho engessado. Eles estão parados no tempo. Os outros países estão evoluindo e a Suécia parou no tempo. Então, sem os principais talentos, acaba que ela perdeu muito. E aí vem, né, terminou em quinto lugar, fora, né, depois de muito tempo, entre os melhores, fora de umas quartas de final, de um campeonato que era para, eu acho que a Suécia tinha tudo para estar entre os classificados. Pelo menos as quartas de final eles tinham a obrigação moral de se classificar, e complicado. Até por isso que eu falo que tem que ter uma mudança na comissão técnica, uma mudança estrutural também, porque é um negócio assim que fica feio, assim, quando você pega e olha, cara, esse é o pior resultado desde 1937, são quase 100 anos que não tem um resultado tão ruim assim. Em 1937 o rock sueco era amador. Hoje o rock sueco ele é É, reconhecido mundialmente e tudo. Então, cabeças tem que rolar, infelizmente. Não quero se parecer com futebol, que tem que demitir todo mundo e não sei o que, mas é, existe casos de casos. E esse caso da Suécia é um caso que repercutiu muito negativamente nesse torneio. com certeza. Nisso eu concordo. Não é uma caça às bruxas, né? Como o pessoal gosta de falar. É porque realmente o resultado está bem abaixo do que deveria ter sido. Exatamente. E falando um pouco aqui do restante do grupo, falamos aqui que a Rússia dominou, que a Suécia repercutiu negativamente. Quem repercutiu de maneira positiva foi a Eslováquia, que Sim. tem um técnico que é técnico bastante experiente, que é o Craig Ramsay. Eu confesso que ao longo do torneio eu fui me atualizando sobre esse time da Eslováquia, que o pessoal que viu o primeiro episódio lembra que eu falei que eu não conhecia muito, aí passei a ver alguns jogadores com melhores olhos, eles tinham alguns prospectos interessantes, e foi um time que ali pela regularidade roubou pontos interessantes ali, jogos com a República Tcheca, com a Suíça, com a Rússia, que acabaram por ser esse fiel da balança, que a Suécia perdeu 4 jogos e a Eslováquia conseguiu ali conseguiu seus pontos e se assegurar nessas quartas de final que vai pegar os Estados Unidos. Eu achei bem interessante também, em comparação com a Suécia também, que a Eslováquia estava com um time não muito experiente e com jogadores bem jovens também, 2 jogadores de 17 anos. É, a Eslováquia, eu acho que, né, primeiro eles conseguiram ganhar um jogo da Rússia, que eu acho que foi a grande surpresa, a grande surpresa que a Eslováquia deu nesse campeonato. Um desempenho muito bom, eu gostei de ter visto. E só para fazer um destaque aqui, individual, eles terminaram, né, na primeira fase. O Peter Cehlárik, acho que é Cehlárik que fala, não sei, desculpa se estou errando, que é ele joga no Lex Sands, né? Ele terminou com 10 pontos, né? Foi o maior pontuador da primeira fase. 4 gols Sim, e 6 assistências. sim, Então, assim, sim, é um time interessante. Eu quero ver muito como eles vão sair nas quartas, mas mais na frente a gente vai comentar sobre isso. exatamente, exatamente. O Peter Cedric que jogava numa linha no Lexant com um parceiro dele também de seleção, que é o Hirvik.
Isso. Foi bastante interessante. Eles tinham o. Eu não vou saber falar o nome desse menino, do Juraj Slavski, que tem 17 anos, que ele tá subindo no ranking do draft pelo que ele tá fazendo hoje. E interessante também, um técnico experiente da NHL, Craig Ramsay. Eu escutei um negócio durante o torneio que seria interessante. Eu não posso deixar de falar num programa desse. Craig Ramsay, que foi o último jogador na NHL, na história, a passar uma temporada inteira, o considerado para jogar uma temporada inteira é mais de 40 jogos, sem cometer nenhum pênalti. Isso foi em 1978. Foi o último jogador que não cometeu nenhum pênalti, Interessante. jogando mais de 40 jogos e sendo de linha, né, não sendo goleiro. Interessante, né? Muito Sim. interessante. Curiosidade aí, bem legal. É. Os outros times que passaram nesse grupo foram a Suíça, que Ah, eu gostei, mas foi um time bastante irregular. sim. A gente acabamos de cornetar a Suécia aqui com uma veracidade aqui gigantesca. Esse time da Suíça perdeu de 7-0 para a Suécia. Então não foi um mar de rosas essa fase preliminar para a Suíça, não. Não, não foi. Mas em geral, gostei. Acho que a Suíça perdeu um jogo que podia perder, que era para a Rússia, normal. O jogo contra a Suécia eu até achei naquele momento que a Suécia ia virar e começar a ganhar jogo, não foi o que aconteceu. Mas eu gostei muito, por exemplo, do Gregory Hoffman, né, o atacante, terminando ali com 6 gols e tudo, um dos artilheiros da primeira fase. O time conseguiu aproveitar bem a base, né, a base da seleção. Era o Ivizug, que foi o campeão da NLA. Então eles conseguiram aproveitar bem a forma de jogo, encaixaram lá o Timo Maier, o Nico Hischier, que vieram da NHL, e outros jogadores que também jogam na Suíça, para dar uma forma bem legal. E terminaram ali com uma campanha até bem positiva, apesar do resultado ruim contra a Suécia. Sim, sim. Outro time que também teve uma fase de grupos. Esse foi um time que a fase de grupos terminou até bem, que eles terminaram com 5 vitórias seguidas. Foi a República Tcheca, mas foi um time que demorou a entrar no torneio. Chegou, perdeu com a Suíça, perdeu para a Rússia. Aí teve jogos ali muito difíceis com a Eslováquia agora no final. Esse clássico da ex-Tchecoslováquia, jogos difíceis contra a Suécia, contra a Dinamarca, a República Tcheca pendou, mas ela foi um time que terminou a primeira fase em ascendente, com várias vitórias, com jogadores bem jovens, tanto da NHL quanto da própria Liga Tcheca. Os principais jogadores eles vieram da NHL e não estamos falando do Voracek, nem de ninguém experiente, estamos falando do Ritchel, do Zadina, do Hayek, do Hronek. Então foi um time bastante interessante que ele demorou ali a pegar o tranco do campeonato, mas se classificou e é um time que passa a ser muito perigoso para a próxima fase. Eu acho que o time tcheco ele justamente teve esse início mais devagar, talvez pela inexperiência dos jogadores. Mas eu gostei muito de ver, especialmente caramba, como é que é o nome do jogador? Desculpa, gente. O Zadina. O Zadina jogando. Gente, o Zadina é um ótimo jogador. Toda vez que eu vejo ele jogar os torneios, eu fico esperando, cara, esse rapaz vai jogar muito na NHL ainda. Ele pode ser o cara que lidera o renascimento do Detroit Red Wings, né? Sim, sim. Já vai falar do outro grupo, vai falar de Alemanha, mas se você for um torcedor do Detroit Red Wings e estiver vendo esse torneio, vai ver o Hronek, você vê o Seider, você vê o Zadina. E
tem o próprio Jakob Vrana, é o Vrana que também está no torneio, se eu não me engano, que é o que Sim. foi pro Detroit. Você vê um futuro aí pro Detroit, que o pessoal que faz piada hoje com o Detroit, que tá mal, não sei o quê, daqui a um tempo, o negócio. Daqui a um tempo vai ser o Detroit que vai tirar o Toronto Maple Leafs do primeiro round. E aí vai voltar a crise em Toronto. Mas esse não é o assunto do episódio. Destaques positivos também que não passaram de fase. A Dinamarca e a Grã-Bretanha, apesar de elas não terem passado de fase, elas conseguiram fazer jogos bem interessantes. A gente está falando aqui de uma Grã-Bretanha que teve pela primeira vez na história um artilheiro nato, que a gente diria, que é o goleador do torneio, que foi o Ryan Kirk. O artilheiro da primeira fase, no caso, porque continua valendo os outros jogos para artilharia, diferentemente do que seria num campeonato de hockey normal, o playoff é separado das estatísticas, mas esse não vai ser. Mas o artilheiro da primeira fase foi o Ryan Kirk, que o pessoal já em Arizona já começou a mandar um oi sumido. Agora o Arizona está tentando. Agora não, sempre, mas o Arizona está tendo uma formação que talvez o pessoal queira gastar menos dinheiro. E ele foi um draft pick, um seventh round, que pode ser que gere algum fruto e seja interessante. A Grã-Bretanha venceu o jogo que dava, que foi contra a Belarus, né? 4-3. Eu acho que tinha muito tempo que eles não ganhavam no tempo regulamentar um jogo de Mundial, não vou lembrar de cabeça agora. O Ryan Kirk terminando com 7 gols, fenomenal, fundamental ali, liderando o ataque. É um jogador ainda jovem, né? Tô vendo aqui, ele é de 2000, então ele tem o que, 21 anos agora. Quem sabe? Sim, quem sabe, quem sabe. O outro destaque da Grã-Bretanha, acabei de saber aqui que o Mike Hammond vai jogar na Alemanha no ano que vem, na terceira divisão, que me deixou um pouco chocado que vai ser na terceira, mas Sabe qual time? se eu não me engano, é o Hannover Scorpions. No Hannover Scorpions. Interessante. Eles têm Mas, dinheiro. sim, sim. E me chamou um interessante que o Mike Hammond é virou agora meio um nômade do rock, e ele é um cara que fez faculdade no Canadá, e para quem sabe, faculdade no Canadá é o país do rock, mas a faculdade do Canadá de rock não é o principal lugar para você se desenvolver. Ele jogou Scottish Hockey League, jogou lá na Inglaterra, jogou na Dinamarca, e agora parece que vai emendar uma terceira divisão da Alemanha, um negócio meio doido, e ele que não é um jogador ruim, Não, não. parece dizer. É um cara que para o nível da Grã-Bretanha, se não fosse o Ryan Kirk, ele seria provavelmente a pessoa que faria mais gols. E falando que ele jogou na Dinamarca, a Dinamarca teve resultados interessantes, ganhou da Suécia, que esse é basicamente o destaque do torneio para a Suécia, com o fator goleiro. O Sebastian Damm deu à Dinamarca todas as chances que eles podiam de passar de fase, acabou não acontecendo, mas ganhou da Suécia, e esse foi um momento assim, dentro da Dinamarca, da imprensa, foi um momento que a Dinamarca inteira parou para ver o hockey, de uma forma que nem quando a Dinamarca sediou o Mundial em 2018, que eles pararam, porque ganharam da Suécia e foi uma vitória assim, bastante marcante. Eles já tinham ganho num amistoso, como a gente tinha falado antes, e ganharam de novo num jogo valendo e dessa vez se impondo. Não foi aquele negócio da Suécia deu 500 chutes a mais, e foi um negócio que, para quem é torcedor da Dinamarca, é uma partida que ele vai pegar e vai guardar com bastante carinho. E a Dinamarca, que estava sem alguns jogadores importantes da NHL, não tinha o Lars Eller, não tinha o Frederik Andersen,
E em agosto vamos ter as eliminatórias para as Olimpíadas, fase final, vão ser 3 grupos de 4, e me parece que o pessoal da Dinamarca vai em peso para esse torneio aí das eliminatórias para as Olimpíadas. Mas isso é um Ah, assunto para um episódio futuro. sim. Eu achei a Dinamarca interessante, realmente fez mais, não tão mais assim também do que a gente tinha pensado, mas um pouquinho a mais. É, só que falta, né? Faltaram os jogadores ali mais posições de linha, porque o Sebastian Daniel é um ótimo goleiro, mas ele não vai fazer os gols para o time ganhar. Então, assim, ver esse ânimo que o país tomou é legal, porque a gente sabe que para se formar jogador, você precisa de. Você precisa de que alguma coisa leve as pessoas a jogarem o esporte. Quem sabe não seja assim. Ah, o país inteiro viu ganhar da Suécia, então entrar uma criança, outra, e eles vão conseguindo desenvolver o talento para o futuro. Sim, e assim como a Finlândia, para um dinamarquês não existe nada melhor do que ganhar da Suécia em qualquer esporte. Então, nesse momento, foi um momento assim que pode fisgar um mosquitinho do hockey, pegar ali alguma criança, fazer virar um jogador no futuro. É, lembrando, o Nikolai Ehlers também não estava nesse torneio. O Nikolai Ehlers, que deve ser Sim. o melhor jogador dinamarquês em atividade, que é filho do técnico. Pode ser bastante interessante esse time na Dinamarca para uma Olimpíada, se classificar no pré-olímpico que vai ter. E bem interessante, um pré-olímpico que, como ele vai ser em agosto, todos os jogadores da NHL vão poder participar. Muitos já vão ter assinado seus contratos, inclusive, então aí podem ir com uma certeza maior ainda de que estão assegurados de participar. Só para não esquecer que Belarus estava ali em último, Belarus ganhou um jogo da Suécia também. Foi destaque dos Belarus para mim, fora o fato de Belarus ter jogado com vários canadenses emprestados, que eu vou dizer assim, porque a gente vai entrar no Cazaquistão, a gente vai falar um negócio parecido, porque não é que teve uma imigração assim não, teve vários canadenses que se mudaram para Bielorrússia, isso aqui não, tem vários jogadores que jogaram na Bielorrússia e já jogaram sabendo, você pode vir daqui a uns 3, 4 anos você ficar, quem sabe você não joga uma Olimpíada. Jogaram com Danny Taylor, com Nick Bailey, e com uns negócios assim meio obscuros, que o cara jogou uma temporada só na Bielorrússia, a primeira temporada dele, não, você ganhou a nacionalidade, que legal. Você pode jogar pelo meu país. E terminaram em último. Destaque positivo foi o Sharangovich, do New Jersey Devils, que mostrou, para mim, ele mostrou bastante disposição, capitão, com 23, 24 anos. Fica aqui a minha crítica, porque eu achei que o Dinamo Minsk, esse ano na KHL, eu até falei no último episódio, ele teve bastante jogadores jovens, bielorrussos, de qualidade, e apostou nisso e chegou num playoff com um pouco mais de força do que chegou antes. E eu achei que a seleção podia se alimentar um pouco disso e acabou não acontecendo. Aconteceu o contrário. Eles apostaram nos veteranos, nos importes, como os canadenses falam, e terminaram em último de novo. Sorte que não teve rebaixamento. Não tem muito o que falar sobre Belarus, acho que você já cobriu basicamente tudo e só fazer um rápido comentário aqui, né? Foge um pouco, não foge tanto assim o assunto, mas entrando rapidamente na questão, a gente tem dessas coisas, né, no leste europeu, as oligarquias, né, as coisas que a gente fica assim meio desconfiado, mas ninguém nunca vai muito atrás, então melhor não falar nada.
Sim, tem uns amigos que gostam da Bielorrússia. Se eu meter o pau na Bielorrússia, eles vão ficar chateados. Então vamos passar batido da Bielorrússia. Passando para o grupo B que teve um campeão assim que eu sinceramente eu não esperava. Os Estados Unidos terminou em primeiro, com um time relativamente jovem e relativamente surpreendente no fato de que ele não se importou muito com o peso do torneio. Antigamente, os Estados Unidos já jogou esse torneio com Jack Ai, com Aston Matthews, com Patrick Kane, e geralmente é sempre um fiasco atrás de outro. E dessa vez ele veio com jogadores não tão, assim, com um nome muito grande, mas também não fez igual o Canadá, que trouxe o time D para o campeonato. E acabou sendo o primeiro de um grupo, se aproveitando das falhas dos outros times. E ali a Finlândia bobeou, o primeiro lugar sobrou para os Estados Unidos. E esse primeiro lugar vai valer bastante para os Estados Unidos, que vai pegar uma Eslováquia, que, como a gente comentou aqui, é inexperiente. E eu gostei bastante dessa equipe dos Estados Unidos. O general manager dos Estados Unidos é o Chris Drury, que é o atual general manager dos Estados Unidos. E durante o torneio ele foi adicionando alguns jogadores, inclusive adicionou o próprio filho, o Jack Drury, campeão Isso. sueco com o Växjö Lakers. Tava lá e podia adicionar 6 jogadores, eles acabaram, o pessoal que veio da NHL não quis mais vir, aí o filho dele tava lá, falou, pô, filho, quer entrar? Quero, né? Entrou, jogou. Não sei se isso seria um nepotismo, até porque ele não jogou mal, ele jogou até bem na SHL e tudo. Quero ver agora se ele vai ter chance de entrar no Rangers. Ele é free agent. Será? Não sei. Tem que ficar de olho. Aí Tem que ficar de olho. agora é complicado. Mas mais ou menos também, jogadores do Rangers, o Colin Blackwell teve um campeonato interessante, Jason Robertson, Conor Garland. Os Estados Unidos foi bastante regular. Que nesse torneio é um excelente elogio. Eu achei muito bom, assim, surpreendente, uma boa surpresa até. O time veio sem tanta pressão. Acho que a gente chegou a comentar isso no outro, né? Que os Estados Unidos iam entrar sem tanta pressão assim e tudo. O desempenho defensivo desse time, né? É incrível, como vocês podem, né? Quem está assistindo, dá para ver a tabela aqui na tela, né? Foram só 8 gols sofridos em 7 jogos, é ótimo. Mas os jogadores tiveram ali o seu bom desempenho. Eu acho que os Estados Unidos entra bem para a próxima fase, né? A gente vai comentar depois. Mas foi uma derrota só, né? Foi para a Finlândia na estreia. Finlândia, isso, foi para a Finlândia. Eu tava tentando lembrar, mas foi na estreia para a Finlândia. Depois 6 vitórias, assim, é sensacional. Sim. A primeira fase, ótima. Melhor campanha geral, inclusive. Exatamente. Então, entrando nesse caminho aqui da Finlândia, que deu seus tropeços durante o campeonato, teve esse último jogo com o Canadá, que foi o jogo da madrugada de hoje. Eu digo da madrugada, mas foi 6 da manhã o jogo. O jogo da manhã de hoje, em Riga, Canadá desesperado, foi para a prorrogação do jogo. O Canadá passou na bacia das almas ali, torcendo desesperadamente para a Alemanha não levar um gol nos últimos minutos. Mas a Finlândia fez o que se esperava, do que eu esperava que acontecesse da Finlândia, fosse independentemente do jogo, eles vão dar o melhor possível deles, vão roubar pontos dos grandes e vão dar para os pobres. E foi quando perderam para o Cazaquistão, que aí sim foi uma surpresa que eu falei, meu Deus do céu, o Cazaquistão veio para ser o último do time, o time subiu. E ele não só ganhou da Letônia, que é a dona da casa, no primeiro jogo, e ele vai ganhar da Finlândia no dia seguinte, assim, com os caras cansados.
É, Então, a foram, Finlândia deu essa tropeçada ali, deu essa tropeçada também um pouco hoje, que foi para prorrogação, mas no resto fez o que se esperava da Finlândia e tem um segundo lugar que é bastante merecido. a Finlândia fez justamente o que a gente esperava. É, teve seus tropeços, como você comentou. A Finlândia deu a chance para o Canadá passar, né? Hoje. E aquela derrota pro Cazaquistão, né? O Cazaquistão que depois a gente vai comentar, enfim, sobre o Cazaquistão, mas eu acho que é isso. A Finlândia veio, ganhou os jogos que podia e deveria ganhar, e vai para a próxima fase ali, favorita nas quartas, talvez na semi, enfim, vai depender muito do que acontecer. Vamos ver qual vai ser o resultado dessa Finlândia nesse Mundial. Sim, sim. Acabaram pegar um adversário um pouco mais difícil que a República Tcheca no jogo que é um pouco mais parelho. Sim. Em terceiro lugar ficou a Alemanha, que passou também. Não foi um excelente torneio para a expectativa da Alemanha. Vários jogadores jovens. Eu posso falar especificamente de dois que eu acompanhei bastante, que é o Moritz Seider, que para mim ele destruiu nesse torneio, ele jogando minutos absurdos. Praticamente ele já estava jogando como um defensor que veio da NHL, sem nunca ter jogado na NHL. Já estava jogando mais de 30 minutos, ele joga power play, joga penalty kill, joga com os caras quando sai um defensor da linha, faz par com ele, faz tudo. E é um jogador que ele está pronto, e é um jogador que o Detroit vai adorar, vai o torcedor do Detroit tratar com bastante carinho, fazer questão de que ele, depois que acabe o entry-level contract dele, que ele assine um contrato bonitinho ali de 9 anos, para não perder ele por muito tempo. E o J.J. Peterka, que é do Red Bull München e também do Red Bull Salzburg, que ele jogou nos dois Red Bulls essa temporada, que eu gosto da franquia da Red Bull, e ele é um jogador bastante jovem, ele demorou a entrar no torneio, porque a Alemanha ainda estava ali naquele negócio ali, Draisaitl, você vai vir, não vai vir? O Nico Sturm também, perguntaram se ele queria vir, eu não sei o que, veio o Dominic Caron, que para ele é muito jogo vir, não só para jogar para a Alemanha, mas porque ele precisa dar um showcase, porque a temporada dele no Edmonton foi mais ou menos. E eu gostei muito de ver ele nesses últimos jogos, que ele já sabia que não ia ter mais ninguém para vir, botaram ele, e ele entrou, jogou muito bem. O interessante é que o assistente técnico da Alemanha, que é o Matt McElwain, que é o técnico do Salzburg, foi técnico dele também durante a temporada, então ele estava num ambiente bastante familiar. Ele que é um prospect do Buffalo Sabres, gostei bastante, e ele jogou bem até no jogo de hoje. Hoje a gente está gravando aqui no dia 1º, que foi o último dia da fase de grupos, que a Alemanha ganhou da Letônia. Mas eu deixo, agora roubei um pouco da sua glória da Alemanha, mas eu queria, À vontade. não podia deixar passar esses dois jogadores. Eu vou começar então falando do Moritz Seider, porque o que ele mostrou de jogo defensivo foi. Como eu posso definir? Eu acho que ele demonstra o quanto ele vai ser valioso pro Detroit Red Wings, tá? Então vocês, torcedores do Red Wings, fiquem de olho nesse cara. Eu gostei muito do trabalho do técnico, que é o Tony Soderholm. Ele deu um estilo de jogo interessante para a Alemanha, porque os alemães normalmente era aquela coisa de hit, defesa, um contra-ataquezinho. Não, a seleção alemã hoje ela consegue jogar defensivamente muito bem e sabe jogar ofensivamente quase tão bem. Não é ainda tão bem. Uma hora vai chegar a esse tão bem. Falar alguma coisa? Sim, eu ia falar hoje na transmissão, os comentaristas canadenses estavam até falando que a Alemanha estava surpreendente, porque não só ela estava jogando de uma maneira ofensiva, como ela estava até correndo risco demais.
E para quem Sim, acompanha a Alemanha durante muito tempo, isso ali foi um negócio muito estranho. A Alemanha correndo risco, ganhando o jogo de 2-1, indo para cima, quando quem acompanha a Alemanha no hockey, ela seria o equivalente à Itália, seria um catenaccio, ela teria tentar dar um nó tático, e foi o contrário. foi o contrário, sim. É, eles desenvolveram muito o jogo ofensivo, tanto que, por exemplo, você falou no JJ Peterka, mas outro jogador que jogou muito bem a primeira fase foi o Lucas Reichel, né? Outro prospecto aí que deve ir para a NHL, foi escolhido na primeira rodada e tudo. Os jogadores mais experientes, Leonardo Furdle, o. Gente, como é que esqueci o nome? Fez até o gol hoje. Marcel Nobles, esses caras também. E eles adoraram jogar assim, tipo, vamos ficar lá em cima, passando, achando espaço. Então, assim, mas assim, tem que fazer também uma, uma crítica aqui, porque a Alemanha perdeu para o Cazaquistão, um jogo que não deveria ter perdido. Talvez por ter arriscado demais, deu chance. O Cazaquistão foi lá, fez os gols, e até por isso entrou hoje ainda um pouco ameaçada, né? Podendo ser eliminado, não foi o que aconteceu, passou em terceiro, tudo, né? E tudo. Outro destaque que eu gostei muito de ver jogar foi o Matthias Niederberg, que foi goleiro, né? Ele é goleiro do Eisbären Berlin. Ele terminou a primeira fase aqui, estou com os números abertos aqui. 93,85% de defesas e média de 1,62 gol por jogo. São números incríveis. Sim, só para não puxar muito o saco do Red Bull, foi muito bom ver um goleiro do Ice Bayern Berlim como titular e não o Danny Ausdenbeck, que foi goleiro da Alemanha, parece que para sempre. Assim, E a Alemanha que tem o Grubauer, que está no Colorado Avalanche na NHL, então provavelmente num torneio Best on Best ele não fosse titular, nenhum dos dois que a gente citou, mas com foi muito certeza. interessante ver o Niederberger. E sobre o Reichel também, ele é prospect do Chicago, e só Isso. não foi melhor ainda porque ele se machucou. É Podia ter verdade. tido uns números mais interessantes. Aí falando já de NHL, puxando para esse quarto lugar aí, o Canadá. Só falar uma coisa aqui rapidamente, Pode falar. antes de. Para quem não sabe, o Draisaitl, né, o Leon Draisaitl, ele acabou não indo porque ele não tinha tempo hábil para chegar lá, né? Eu acho que ele estava com problema de visto, né? Ele ia precisar do visto, não ia dar tempo. Pelo menos foi o que circulou ali, mas e ele acabou não indo. Infelizmente, que eu gostaria de ver ele nessa seleção. A mim foi uma desculpinha assim, porque o Carrum tava no mesmo jogo que ele, na mesma cidade, do mesmo país. Eles têm o passaporte que eles Então, né? precisam mesmo e o Carrum foi. E como eu disse assim, o Carrum tá Não, com precisando de um novo certeza. contrato, então ele falou, é melhor quanto mais eu jogar, melhor para mim. Aí o Com Draisaitl certeza. já pode ter uma outra atitude e também complicado para esse ano, porque o cara tinha que chegar e esperar 6 dias para jogar. E É, não sendo nenhum desmérito à Alemanha, o Draisaitl podia esperar 6 dias para jogar um jogo e ser eliminado. Porque a Alemanha tinha chance de ser eliminada hoje se ela perdesse no tempo regular para a Letônia. Então, para um jogador da NHL, tem que gostar muito especialmente. para o cara vir ia ser, por exemplo, a Rússia trouxe o Sergei Brabovski e ele não jogou na primeira fase, que não teve tempo, que tem que esperar 6 dias para primeiro jogar, É, tem que fazer 2 testes, fazer 2 dias de quarentena no quarto, mais 4 dias sem treinar com a equipe e entrar frio no jogo, é complicado, complicado. Você Então, citou a Rússia, né? Eu lembrei do Tarasenko agora, né? O Vladimir Tarasenko, que fez isso. Até porque também o Tarasenko vem de lesões. Ixi, ele tá um pouquinho abaixo do que ele poderia estar, né? E para ele também é um showcase, igual pro Carron. sim, sim. Para ele também um pouco de
tirar essa zica, pegar uns jogos bons, fazer uns gols. Ele fez um gol no shootout contra a Nossa, Suécia que que me gol lindo. mostrou Que gol que ele lindo. está bastante relaxado, que está focado, e isso é muito importante. Aí, pegando essa meada da NHL, entrando no Canadá, Canadá que, para quem acompanha o Canadá e espera que o Canadá ganhe todos os jogos, esse Mundial foi um pesadelo que quase que a Letônia completa o pesadelo completo e ia ser a Suécia e o Canadá iam morrer abraçados. Foi quase. Foi por muito pouco, muito, muito pouco. Um O gol. Canadá fez de tudo para ser eliminado hoje, nos 3 primeiros jogos. O Canadá perdeu os 3 primeiros jogos. O Canadá ele tinha como general manager Roberto Luongo, assista general manager Shane Doan, técnico Gerard Galland. Então o Canadá no head office não tem nenhuma desculpa, assim. Esse pessoal ali tá ali é o melhor preparado possível para o Canadá ter a melhor performance possível com qualquer time que eles trouxessem. E aí eles vêm com o time que eu falei, vem um time D do Canadá, não é nem um time B, nem o C, vem um time D. E fica um negócio meio estranho, porque o Canadá perde os 3 primeiros jogos, o Canadá perde para a Letônia, perde para a Alemanha. Até esqueci para quem eles perderam o segundo jogo. Foi para o Cazaquistão também? Ou foi para os Estados Unidos, perdão, foi para os Estados Unidos. Sim. Perderam para os Estados Unidos e eles perdem 3 jogos seguidos, e aí fica um negócio estranho, porque fica a mesmo questionamento da Suécia, fica aquele, como é que é? E para o Canadá, essa seleção D é uma relação diferente com o Mundial, então o pessoal que veio do Canadá jogar esse Mundial, não é que eles não estão querendo ganhar, mas voltando de novo para a transmissão da TSN, o Gerard Gallant vira para esses caras e ele fala o quê? Os caras que vieram aqui são voluntários. Se eles cara xingar esse cara que tá aqui, que tá jogando, tá perdendo, e não quiser mais jogar, quem é que vai jogar esse negócio aqui? Quase ninguém quis aparecer aqui. Ninguém quis vir. E foi um drama para o Canadá até conseguir. Aí também pegou a parte mais fraca da chave, pegou a Itália, aí deu um sacode na Itália, pegou a Noruega, sofreu um pouco, mas ganhou. O Cazaquistão sofreu também, mas ganhou. E no último dia, precisando ganhar na Finlândia, a Finlândia nunca vai afrouxar para o Canadá, e quase que foi para a prorrogação, quase que se aperta um pouco mais, e ainda teve que ficar torcendo no outro jogo. Não pôde nem assim se preparar para as quartas ou ir para casa. Teve que ficar torcendo no jogo na Alemanha. Então fica até difícil dar um destaque para o Canadá, sendo essa inconsistência. O time bastante jovem, com vários jogadores que assim já foram jogadores da NHL. O Brandon Peary jogou basicamente só a AHL esse ano. Um dos principais jogadores ofensivos dele foi o Chris Brown, que é do Ottawa Senators. Connor Brown. Chris Brown, perdão, eu falei errado. Connor Brown. Eles tinham vários jogadores do Ottawa Senators. Jogadores jovens, e tinham o Owen Power, que nem jogou ainda profissionalmente, da Universidade de Michigan. Então foi um suspiro que o Canadá conseguiu. E aí, de presente por ter conseguido passar por esse negócio, evitar o mesmo vexame da Suécia, eles ganham a Rússia nas quartas de final. Sim. O grande prêmio, né? Mas o Canadá começou bem mal, realmente. Faltando. Sabe o que pra mim faltou? Faltou coesão. Coesão no jogo, coesão entre os jogadores. Parecia. Era um catado, gente. Era um catadão que, por ser o Canadá, ainda rendeu alguma coisa. Deu uma recuperadinha ali e tal, jogando contra a Itália, que foi o saco de pancada, aquela coisa toda. E assim, ficou no fio da navalha hoje, ele quase não consegue o resultado mínimo que precisava. Com certeza o pessoal devia estar vendo ali o jogo entre a Alemanha e a Letônia rezando, desesperado, porque
A Letônia ali no finalzinho, com o puck e tudo, e os caras, não, a Alemanha não entrega, devia estar assim, não entrega, a Alemanha não entrega, não deixa esse cara empatar, não... porque um gol da Letônia tinha tirado o Canadá do campeonato. E teria sido um vexame. Talvez não tão grande quanto o da Suécia, talvez igual, talvez até maior, pela história. Ia ser complicado, ia ser complicado. E a questão nessa da falta de coesão foi o que nos surpreendeu positivamente nos Estados Unidos, que ele é um time que tem a construção Sim, bastante similar, até um pouco mais inexperiente, porque os Estados Unidos, ele antes, com o roster inicial, os Estados Unidos traz caras como o Brian Boyle, que não jogou a temporada em time nenhum, traz caras que jogaram como o Justin Abdelkeita, que jogou no Zug, Chris Weidman, que jogou no Torpedo. Então ele já traz isso. caras que nem já estão na NHL. Então já assume que o próprio Jack Aqueles. Drury já assume que esse torneio não vai ser o melhor time deles. E eles se comportaram muito bem. Já o Canadá, a falta de coesão, mesmo com todo mundo mais ou menos NHL ou Empower NHL, quase. Tá chegando lá. Vai chegar. Vai ser em outubro. Vai estar lá no Open Night Roster, tenho certeza. É complicado, complicado. Agora, para falar dos outros times do grupo, eu achei bastante mais ou menos a questão da Letônia jogando em casa, com o Bob Hartley de técnico. Eles tiveram alguns problemas com alguns jogadores, o Major Linkens, o Gigerson, que não puderam jogar, e o pessoal não reclamou muito, porque ficou muito no ar esse negócio das Olimpíadas, que vai ter o pré-olímpico em agosto, e a Sim. Letônia vai sediar também o grupo do pré-olímpico. Então, esse pessoal que não jogou, ele pode aparecer em agosto, jogar com mais torcida ainda. Aí sim o Bob Hartley pode tentar fazer aquela mágica dele e levar esse time para uma Olimpíada que seria um negócio para eles assim inacreditável. Acho que a Letônia fez ali mais ou menos o que podia. E eu acho que no final faltou alguma coisa ali no final para conseguir arrancar aquele empate, né? Eu já falei do jogo que foi hoje, né? A gente já falou, mas faltou alguma coisinha ali para conseguir arrancar o empate da Alemanha e passar de fase. A única coisa que dá para o pessoal da Letônia se arrepender é que esse Mundial ficou com a sensação de que dava para todo mundo. Então, Isso, o fato deles não terem feito esse gol faltando os últimos segundos, tirando o goleiro, com a torcida apareceu hoje, tinha torcida, os sim. caras vibrando, Letônia, Letônia, Letônia. Fica esse gosto amargo de que dava para ter passado. Dava para ter passado e dava para ter eliminado o Canadá, que, querendo ou não, é legal você falar, pô, tiramos o Canadá e tira um adversário difícil também que pode encontrar lá na frente. É um negócio assim, podia jogar contra a Rússia, que, querendo ou não, é um rival histórico da Letônia, pô, podia ser bastante legal essa quarta de final. Então, é um pouco triste. De resto do grupo, falar do Cazaquistão, ou seria Baris Astana, Sim. nem Astana, agora é no Sultan. O Baris, ele é um time da KHL, que ele fica no Sultan, que é a capital do Cazaquistão, para quem não sabe. E basicamente ele é a seleção do Cazaquistão. Essa foi a minha conclusão depois de eu ver esse torneio, porque os jogadores estrangeiros do Bares eles jogaram pelo Cazaquistão esse torneio. Basicamente, muitos deles durante o torneio e durante a temporada e já estão falando assim: a gente tem chance de jogar a Olimpíada de 2026 e não sei o quê. Então, já faz parte do contrato ali. O cara, quando ele vai jogar no Bares, ele já está pensando nisso. Muito do que eu falei para Belarus, só que diferente de Belarus, que Belarus ainda faz um negócio, como você falou, um negócio meio obscuro, um negócio meio oligárquico.
Não, o Bares, Sim. ele é um negócio business mesmo. Ele fala, você é canadense, americano, você quer vir aqui jogar, você vai jogar 5 anos no meu time é bom na KHL, você vai ganhar muito bem, vai jogar pela minha seleção. Não me interessa se você vai saber falar cazaque, se você vai saber falar russo, que eu quero que você jogue, que você ganhe. E isso todo mundo sabe, não é mentira. Diversos jogadores canadenses já se naturalizaram para jogar pelo Cazaquistão. E esse ano eles voltaram para a primeira divisão com alguns jogadores cazaques, sim. Alguns jogadores que não jogam no Bares, também sim. Mas deu para perceber que se fosse um negócio assim, não é um trabalho, tudo. E a questão também que ajudou o Cazaquistão nesse sentido, além dos importes, é o fato de a comissão técnica da seleção é a comissão técnica do Bares também. Então, os caras já entraram com a coesão que faltou para o Canadá, com a coesão que falta para os Estados Unidos sempre. Eles já entraram sabendo como é que joga, como é que o técnico quer que eles joguem. Os caras que dos outros times que entraram que tiveram que aprender. E não foram tantos. Então é um negócio assim que funcionou muito bem para o Cazaquistão. Ótimo para o Cazaquistão, que o Cazaquistão ganhe partidas, que o Cazaquistão tente chegar nas Olimpíadas, que o Cazaquistão seja presente, mas é aquele negócio, é dentro da regra? É ético? Não sei. Boa pergunta. O Cazaquistão fez o que dava para ter feito. Eu lembro até que acho que foi depois da vitória, da segunda vitória deles, que eu acho que foi contra o Canadá. Bom, não lembro. O segundo jogo eles ganharam foi da Finlândia. Foi da Finlândia, isso. Que o pessoal lá da própria IHF, né, tava postando lá os Power Ranks, cheio de brincadeirinha e tal. E eles colocaram que o Cazaquistão ia ser a próxima sede do primeiro Mundial de Hockey de Shootout. Porque eles ganharam 2 jogos ali no Shootout, tudo. Assim, eles ganharam da Alemanha depois no tempo regulamentar, teve uma chance, mas não deu. Também não é como se a gente esperasse que o Cazaquistão fosse passar. Mas exatamente isso que você comentou. Já tem o time ali, né? Já junto, bem juntinho, que joga, que já tem a forma, que já sabe, conhece, convive a temporada inteira. E é um recurso. É justo? Não sei. É legal? É ético? Também não É, sei. é. Agora, o Mas que pelo talvez menos, tenha, né? tenha complicado o Cazaquistão foi o fato de que os jogos que eles ganharam, tirando contra a Alemanha, foram na prorrogação. Então, na prorrogação, quando você ganha um jogo, você ganha com 2 pontos, no caso no shootout. E você dá 1 ponto para o adversário. Então, esses pontos que, no caso, eles passaram para a Finlândia, para a Letônia, acabou complicando eles no decorrer do campeonato. Um pontinho ali eles tinham passado, né? Sim, sim. Então, poderia ter tido uma questão melhor. Noruega e Itália, não sei se você quer falar, a, a Noruega, ela para mim, o pessoal que jogou na Noruega, que jogou, teve uma boa atuação, foram para mim os que jogaram na Alemanha, na Suécia e os que jogaram na Suíça. Porque os jogadores da Noruega, eles vinham de uma temporada que eles jogaram 24 jogos e aí o governo falou, não tem hockey, acabou, pandemia. E já tinha acontecido isso Uhum. no ano passado. Então os caras estavam vindo de uma off-season assim, gigantesca. Então, e agora ficaram sabendo que quando voltarem para a Noruega, vão ter que fazer mais quarentena ainda. Então os caras perderam e foram eliminados. Já no quinto jogo já sabiam que não iam passar. E aí avisaram, ó, vocês vão ter que fazer 14 dias de quarentena quando chegar. Aí eu vou ficar, porra, é complicado. Então a Noruega fez o melhor que podia e fica a expectativa pro pré-olímpico, podemos dizer assim, que a Noruega vai ser sede de um dos grupos, que pode ser que o Matt Zuccarello apareça lá
e faça um milagre, como já aconteceu anteriormente. No caso da Itália, diferentemente do que aconteceu com o Cazaquistão, o que eu destaco da Itália é que a Itália saiu um pouco desse negócio que aconteceu com Belarus, desse negócio que aconteceu com o Cazaquistão. A Itália começou a introduzir no seu time nacional jogadores italianos, jogadores que não que os outros não fossem, mas começou a desenvolver os seus próprios jogadores. Passou de ser um cara que jogava na terceira divisão do Canadá, na Scottish Hockey League, que o avô era italiano, aí o cara ligava para ele, quer jogar o Mundial? Não, agora a Itália já estava com alguns jogadores, o Bolzano teve uma boa temporada, vai ter mais um outro time na Ice Hockey League, da Bet Hockey League, e deu para ver que tem um trabalho ali. Tá longe de dar fruto? Tá. Pode ser que demore alguns anos ainda para melhorar, pode ser que caia de novo antes de dar certo, mas só para destacar que não foi de todo ruim esse negócio da Itália ter sido o saco de pancadas do grupo. Deu para ver em alguns momentos que eles têm alguns jogadores bons, alguns jogadores que podem ser aproveitados ainda e que há um futuro, diferentemente do Cazaquistão. A Itália, a gente está vendo um começo importante. Não, não é um trabalho que já está desenvolvido, ele está sendo desenvolvido agora. Então eu acho que nos próximos anos a gente vai ver Itália subir, Itália cair, Itália vai ficar ali nesse elevador, tudo. E quem sabe, é uma coisa que para daqui a, sei lá, 10 anos. E a Noruega, acho que eu não tenho muito a comentar além do que você falou, né? A Noruega fez o que dava. Exatamente. Agora, vocês viram aqui a mudança na tela. Já estamos passando mais de 1 hora de podcast. Podcast é assim mesmo. Mas vamos aqui passar pelas quartas de final. O plot twist das quartas de final é o seguinte: fora esse matchup que está aqui bonitinho aqui para vocês na tela, ele não é um chaveamento correto. Quem passar vai carregar o seeding na primeira fase e vai ter um reseeding na semifinal. Ou seja, por exemplo, a Rússia, que foi primeira do grupo A, se ela passar e a Alemanha passar da Suíça, a Alemanha foi a quarta do outro grupo, a Rússia automaticamente joga contra a Alemanha. Mesma coisa vale para os Estados Unidos, e aí se os Estados Unidos passar e pode acabar jogando contra ou a Alemanha ou Eslováquia, não, já vão jogar com a Eslováquia, perdão. Mesma coisa vale para os Estados Unidos, que foi o primeiro do outro grupo. É complicado esse regulamento. Podia ser mais simples. Até porque ia facilitar para todo mundo, porque todo mundo ia saber, se ganhar esse jogo, joga contra esse, eu comprei esse ingresso. Não, tem que esperar os jogos todos acabarem para fazer, e é complicado para a televisão também. Mas vamos lá. Fazendo aqui também análise e palpite. Rússia e Canadá. Rússia O e que você Canadá. acha? Eu vou ficar muito surpreso se a Rússia não passar. A Rússia tem a coesão, a Rússia tá jogando bem melhor. É um dos times mais fortes. Não que o Canadá também seja fraco, mas vai ser uma zebra grande se o Canadá passar. Então, se fosse para apostar, é Rússia. Sim, e lembrando que o nosso palpite inicial de título dos dois foi de Rússia. Eu acho que a Rússia passa, e a Rússia tem um pouco do que tinha Belarus, do que tinha Cazaquistão, do que tinha Itália, que é a base de um time só. Se eu não me engano, são 6 ou 7 jogadores do SKA São Petersburgo. O técnico é do SKA São Petersburgo, a comissão técnica quase toda é. Então, jogadores que não são da NHL que chegaram, e tem bastante jogadores da NHL também, tem o Zub, tem o Samsonov, tem o Grigorenko, fora o Tarasenko, o Bobrovsky, que pode entrar, veio o Dmitry Orlov, que já entrou e teve bons jogos. É um time que tem potencial
para não cair nessa armadilha, que geralmente a Rússia cai. Mas eu esperaria, se fosse para apostar meu dinheiro, eu apostaria na Rússia. É um jogo que você aposta com um pouco de nervosismo, mas vai ser um jogo interessante. Para quem gosta de hockey, esse jogo vai ser um jogo interessante. Sim, com certeza. Passando para outro jogo que vai ser interessantíssimo e também é um outro jogo assim de favoritos e de seleções assim mais coesas, e esse jogo eu acho que está até mais parelho do que o primeiro. Muito É massa. Finlândia e República Tcheca. Qual seria sua análise e seu palpite? Esse jogo é difícil. Esse jogo tá muito mais parelho, como você comentou. Eu acho que. Um palpite. Esse é difícil de palpitar. É muito perto. Pra mim é muito perto. Eu tô achando que. Eu não sei porque eu tô achando que vai dar Tcheca, cara. A República Tcheca vai passar nesse. Mas sabe aquele negócio, tipo. Uma intuiçãozinha lá Tem no uma fundo, intuição. assim. Não É mais apostaria contra a intuitivo. Finlândia. É aquele O negócio de problema é que esse, né? é aquele negócio do que aconteceu na NHL esse ano, que o Conor McDavid fez mais 100 pontos em 53 jogos. E aí os caras falam, não vai conseguir, não vai conseguir. Aí caiu outra pessoa falando, meu filho, você não pode apostar contra esse homem. Não tem É como você difícil. apostar contra esse homem. Se você apostar contra esse homem, a chance de você perder aumenta só porque você apostou. Exato. Então é complicado. Mas eu vou arriscar logo. Eu vou ser ousado, então eu vou apostar realmente na Tcheca e é isso aí. Quem sabe? Isso aí já ferraria nossos palpites, porque os nossos palpites tinham sido os dois para Rússia primeiro, Finlândia segundo, República Tcheca em terceiro. E aí eles agora vão jogar uma contra outra nas quartas de final, vão se eliminar. Eu acho que a República Tcheca chega no melhor momento. A Finlândia ela terminou a fase de grupos numa fase decrescente, com alguns jogos questionáveis ali, que o Canadá apertou um jogo que era para a Finlândia talvez bater no Canadá como nunca tinha conseguido bater antes, assim, sabe, aquele negócio pelo É, orgulho, assim, mostrar, não, agora chegou a nossa vez, não. E a República Tcheca está numa ascendente interessante. Os jogadores jovens estão pegando uma questão, então é um jogo fácil de ficar em cima do muro, porque o não time da é. Finlândia, ele é um time trabalhador, mas se você for olhar o jogador por jogador, a República Tcheca tem um time melhor. Ela tem um time melhor. E por causa disso, eu vou apostar na República Tcheca. Olha aí, então. Quero ver depois, hein? Caramba. Mas é isso aí, gente. A gente tá aqui falando. É uma aposta, gente. Então, assim, pode tirar com a nossa cara e tudo, não tem Tem problema, se for o 50% de caso. chance. Não, claro, claro. E esse jogo realmente esse jogo realmente eu concordo que tem 50% de chances. Exatamente. Estados Unidos e Eslováquia. Eu acho que os Estados Unidos passa. Os Estados Unidos deve passar. Mas não sei, a Eslováquia. Sabe aquela seleção que, tipo, tá legal, a gente classificou, a gente não tem nada a perder. Aí joga bem e ganha. Pode acontecer. Pra mim, a Eslováquia nessa fase. Eu acho muito difícil. Os Estados Unidos tem jogado bem, tem tido a coesão. Defensivamente tem jogado muito bem, tomado poucos gols. Mas é hockey. Então, assim, num dia que o outro consegue te marcar, fechar e te fazer. Te prender, não deixar você marcar um gol e vai lá e faz um gol, você perde o jogo. Acho que a chance da Eslováquia é essa. Então você sugeriria que a Eslováquia tinha que jogar igual a Alemanha, jogar no defende, 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 contra-ataque. Talvez circunstancialmente. Tem que ver como é que o jogo vai ser, né? Eu acredito que dá Estados Unidos, né? Se eu tô um pouco mais seguro, porque o meu termômetro foi muito o jogo dos Estados Unidos com o Cazaquistão.
que Sim. tinha um time parecido com o da Eslováquia, que estava numa fase interessante, e geralmente é o tipo de jogo que é a casca de banana dos Estados Unidos, nesse Mundial, é o tipo de jogo que eles perdem, historicamente, e eles jogaram bem, jogaram coesos, jogaram com uma confiança que é interessante nesse time americano. Lembrando que os Estados Unidos, apesar de ele ser uma potência no hockey, ele não ganha esse torneio desde 1960, que foi o ano em que os Estados Unidos ganhou as Olimpíadas, e as Olimpíadas e o Mundial eram o mesmo torneio. Então, tem muitos anos que os Estados Unidos não ganham isso. Na era moderna, eu não me lembro de nenhum grande torneio dos Estados Unidos que você possa falar: não, os Estados Unidos chegou na final, quase ganhou, apertou o Canadá, a Suécia. Não. Desde que eu comecei a acompanhar o hockey, os Estados Unidos nesse torneio é só decepção. E por isso, você às vezes você vê uma Eslováquia, vê um jogo de jogadores jovens, vê uma comissão técnica que sabe dar um nó tático para um jogo só, porque tem esse negócio também, é um jogo só. Então, complicado. Mas estou mais seguro nesses Estados Unidos do que nos anos anteriores. Ainda mais contra a Eslováquia. Se fosse contra a Finlândia, talvez meu palpite seria diferente. Não, eu também acredito muito nos Estados Unidos, mas eu acho que só para pontuar agora o que eu falei anteriormente, os Estados Unidos é realmente muito favorito. A Eslováquia tem uma maneira de ganhar, talvez até mais de uma. Não seria uma surpresa grande sim, se a Eslováquia ganhasse. Então, claro, os Estados Unidos é o grande favorito. E para mim é um dos grandes favoritos agora, depois dessa primeira fase. Ok, e agora nós vamos para a última quarta de final, que é Suíça e Alemanha, que é um clássico. É um jogo que vocês podem ver pela reação do Thiago, ele já está sofrendo com esse jogo de antemão, porque um dos times dele vai sair do campeonato, e é um clássico é, é um clássico da língua alemã, é o clássico do hockey do centro da Europa, dois países que são vizinhos, rivais, dois países que querem rivalizar com a República Tcheca, com a Eslováquia, com a Finlândia. Eles querem ser a nova cara do hockey mundial daqui a alguns anos. São países que trabalham muito bem para isso. Então, são duas escolas de hockey muito interessantes e um jogo muito parelho. Eu acho, eu vou dar o palpite antes do Thiago nessa, porque ele está sofrendo bastante. E eu acho que nesse jogo, a experiência que a Suíça já adquiriu nesse torneio, nos últimos anos, a Suíça já foi vice-campeã mundial 2 vezes, vem de chegar em semifinal, chegar em final, do time sub-20 da Suíça também já ser mais forte. Eu acho que nessa hora, a inexperiência da Alemanha conta muito contra a Alemanha. Então eu acho que a Suíça tem o favoritismo. Se eu tivesse que apostar em um dos dois, eu diria, eu acho que ganha a Suíça, prefiro que ganhe a Alemanha. Vamos lá. Trabalho difícil agora. Pelo que mostrou na primeira fase, pensando bem racionalmente agora, eu concordo com você muito. Eu acho que a Suíça tem uma vantagem. Eu diria, vamos dizer, 60% para a Suíça, 40% para a Alemanha. Não seria uma zebra se a Alemanha ganhasse. Não seria surpresa, né? Claro. A Alemanha tem jeito de ganhar esse jogo. A Alemanha tem bons jogadores, sabe defender, sabe atacar, como eu já disse. A Suíça também sabe fazer isso. É um duelo de escolas até meio parecidas no quanto eles têm se desenvolvido. Desse jogo que é muito característico para quem vê outras ligas, por exemplo, NHL, né? Vamos fazer aqui rapidamente. É um jogo muito que lembra em uma proporção, tá? Não estou falando que da qualidade, gente, mas é do estilo, a forma. Me lembra muito um Vegas Golden Knights da vida. É o time que ataca, é o time que consegue ali
povoar a zona neutra, impedindo o adversário, toma o puck, vai em velocidade, tenta rapidamente finalizar. Se não der para finalizar, manter a posse lá na zona ofensiva e tudo. E as duas seleções sabem fazer isso. Só que para mim, realmente, a forma da Suíça no torneio vai decidir esse jogo. Então, eu vou apostar contra a Alemanha. Não acredito que eu estou fazendo isso, mas eu acho que vai dar Suíça. Com um dor no coração que Sim. percebemos por esse que você faz isso aí. Eu acredito que muito difícil de achar um vencedor nesse jogo aqui. Ele não é tão parelho quanto Finlândia e República Tcheca, que fica de passagem aqui, para ser honesto. Ele é um jogo bem parelho. Sim. Ele, de cara, para mim, ele é o jogo mais interessante do ponto de vista do Mundial, da Federação de Hóquei, porque esse é o jogo do futuro. Esse é o jogo de quem é que vai lá na frente, quando tiver uma Copa do Mundo de Hóquei na NHL e o time Europa e o time Norte América não vão voltar. Por favor. Eles estão basicamente escolhendo qual. Estão lutando aqui com a Eslováquia quem vai ser o país que vai entrar. São três países para uma vaga, para 2 vagas, no caso, perdão. E esses são os jogos que vão decidir o futuro. E é essa nova geração do rock alemão, é o Reichel, é o Peterka, é o Seider, é o Stützle, que não está aí, mas que vai estar no momento Sim. futuro, que vai decidir isso, e vai ser interessante. É um jogo muito interessante. Rapidamente, só para não morrer aqui a nossos palpites, vamos ter que trocar. Por que vai ter que trocar o palpite do episódio inicial do campeão, vice e o terceiro? Porque a gente deu a República Tcheca contra e Finlândia e eles já vão se matar nas quartas de final. Sim. Então você mantém Rússia como primeiro, como campeão? Sim, mantenho. Eu tô vendo Rússia e Estados Unidos nessa final. Pode não ser, né? Claro. São Rússia e Estados Unidos, né? Chega esse momento, fizeram uma boa fase e tal, aí alguma coisa acontece ali no meio do caminho e os dois caem. A gente já viu muito isso recentemente. Mas hoje eu vejo um Rússia e Estados Unidos na final. A Rússia, por ter justamente mais experiência, coesão, tudo que a gente comentou, para mim continua sendo a grande favorita. Mas eu não ficaria surpreso de ver, por exemplo, os Estados Unidos ganhando o Mundial. E eu acho que a grande chance dos Estados Unidos realmente desde 1960. É engraçado porque você comentou isso, dos Estados Unidos ser uma seleção grande, ser uma seleção tradicional, mas os Estados Unidos não tem tantos títulos assim, né? Sim. E os 2 grandes títulos da história dos Estados Unidos internacionalmente, a nível A, são batendo na União Soviética. Isso. Né? Então é a rivalidade dos Estados Unidos. Lógico, com o Canadá vai ser sempre uma rivalidade por causa do hockey, que eles vão se sentir, que é o único esporte que eles se sentem o primo pobre e tudo, na relação Estados Unidos e Canadá. Mas a Rússia é o país sempre que teve. Não, nós queremos ganhar desses caras aqui. E tem um pouco disso ainda. Não é mentira. Não é que acabou a Guerra Fria e isso morreu. Isso Não. continua. Então é um negócio interessante. Eu vou manter a Rússia como campeã aqui no meu palpite, porque é o melhor time. Na primeira fase demonstrou ser o melhor time. Perdeu um jogo para a Eslováquia ali, mas ninguém terminou invicto, então também não é demérito nenhum perder um jogo para a Eslováquia. Ainda mais se fosse a Eslováquia de 10 anos atrás. Zdeno Chara. A história é outra. Tempos que não voltam mais. A Rússia tem o melhor time. Eu fico triste. Eu fico triste pela Rússia, por gostar da Rússia. Só que se a Rússia ganhar, mais uma vez vai ficar esse asterístico.
igual da última Olimpíada, que foi os Que não era a OAR, Rússia. Olympic Athletes of Russia. E eu vejo muito quando os Estados Unidos perdeu nas Olimpíadas para a Rússia, falou, os jogadores da NHL não estavam, vocês não tinham bandeira e não sei o quê. E aí fica um pouco triste, até pelos jogadores na hora que toca aquela música no piano que substitui o hino da Rússia, é um negócio meio... É uma sacanagem, porque eu sei que é uma punição, mas não deixa de ser uma sacanagem, porque nesse torneio você só escuta o hino se seu país ganha. Então você ganha o jogo e você não escuta o seu hino. É um negócio bizarro e é um negócio difícil. Então eu fico um pouco triste de que a Rússia ganhe nessas condições, se a Rússia ganhar, mas é o meu palpite. Você falando dos Estados Unidos, e os Estados Unidos sendo o primeiro do outro grupo, eles não podendo se enfrentar na semifinal, e os Estados Unidos estando jogando dessa maneira, e com vários jogadores jovens, contra uma Rússia experiente, lembrando ali Lake Placid, eu acabo querendo ver esses Estados Unidos e Rússia na final aí, e eu acho que os Estados Unidos têm time para chegar nessa semifinal e na final. E para não fugir do muro, e tem que dar o bronze também, eu ia achar que ia ser legal para esse Mundial que o terceiro lugar fosse quem ganhasse de Alemanha e Suíça. Então, acho que, como eu botei que foi Suíça que ganhou, eu dou o terceiro lugar para a Suíça, porque eu acho que vai ser legal para o hockey esses países subirem. Então, Estados Unidos em segundo, Suíça em terceiro, mantém o Rússia em primeiro. E nosso amigo Diego vai ficar chateado que a gente não botou a República Tcheca. Pelo contexto do Mundial, eu acho que eu também vou de Suíça para o terceiro lugar. Você comentou da música, né? Que toca quando a Rússia vence. Eu não lembro agora o nome exato. Mas é uma composição do Tchaikovsky, né? Uma composição clássica ali do Tchaikovsky, que acho que é o grande compositor russo. É uma música de identidade nacional, mas não é um hino. Exato. Eu achei estranho quando saiu essa punição da Rússia, só entrando nisso rapidamente, porque eles tinham cumprido essa punição. E aí foram, não, vamos punir outra vez. Ficou estranho para mim, muito estranho. É um negócio que, e assim, a Federação Internacional de Hockey, ele entrou como parte defensora da Rússia. Então, o fato da Rússia estar jogando tem muito a ver com a IHF indo lá e falando, não, nós vamos... A Rússia sempre passou no nosso negócio aqui, nunca teve problema de doping, nunca teve problema de nada, então eles vão jogar. Então, essas foram as condições dadas. Ou vocês querem jogar, vai ter essa punição. Porque a punição sugerida pelo Comitê Olímpico era excluir a Rússia de tudo. Nesse ciclo, excluir a Rússia de tudo. E não existe hockey sem Rússia. E a federação, ela defendeu a Rússia. Três federações principais que defenderam a Rússia foram o futebol, a FIFA basicamente andou para o Comitê Olímpico, fez a Copa do Mundo lá. A Federação de Tênis também garantiu que todo mundo da Rússia passa sempre nos testes. E a Federação de Hockey também defendeu a Rússia bastante veementemente. É um pouco triste, porque é como se o Brasil fosse jogar, aí ao invés de o hino brasileiro tocasse a aquarela do Brasil. É um negócio bizarro. É triste. Você vê os jogadores da Rússia, que o russo ele é um ser muito nacionalista. Então você vê naquele negócio ali que eles ficam bastante constrangidos. Até porque a punição foi para atos de doping que não foram... Foi um negócio ali mecanizado. Não foram os atletas que fizeram e não foram os atletas de hockey especificamente que fizeram. Então eles estão sofrendo uma punição para servir de exemplo, que eles não têm absolutamente nada a ver. Os caras só eram do mesmo país que ele. É basicamente isso. Então, quando você vê ali o Tarasenko conversando com o Zub durante o hino, o pseudo-hino, é complicado. Mas
foi o que eles conseguiram. A Rússia aceitou, falou, vamos jogar sobre esses termos. A Rússia poderia também falar de orgulhoso e não, falar, nesses termos eu não jogo, prefiro ser punido. Não, falou, quero jogar, todo mundo quis jogar, todo mundo aceitou. Então, enfim, triste para o hockey, triste para a Rússia, e vamos ver o que vai acontecer. Se a Rússia ganhar, vai ter asterisco. Se os Estados Unidos ganhar, então, da Rússia numa final, meu Deus do céu, aí vai ter de tudo. Ainda mais em relações. Aí vai entrar a questão política, não estão Sim, com muito bem, certeza. aí eles estão sempre. Os Estados Unidos e Rússia é sempre um jogo que envolve milhares e milhares e milhares e milhares de coisas. Então, eu vou torcer para que isso aconteça só porque eu quero ver o circo pegar fogo. Assim, foi estranho na Olimpíada, mas é estranho a gente parar pra pensar assim. Tecnicamente a Rússia não tem medalha de ouro olímpica. Não tem. Eles vão dizer que Tecnicamente a Rússia tem, não tem. Não, e eles os têm. jogadores Vamos, têm, não a sei. Federação Russa assume que ela ganhou, mas oficialmente eles não ganharam. E esse é o Assim, argumento de todos os outros países quando vão brigar. Não ganharam. mas é. A gente sabe que entra um pouco de tiração, de doação ali, mas eles têm realmente. Era a Rússia, gente. Não era a Rússia oficialmente, mas era a Rússia. Mas a Não, gente mas vê sobre. para os atletas, o Kaprizov, o Datsuk, o Não. Kovalchuk, eles têm a medalha. Então, eles vão ter para sempre aquilo ali. Eles vão falar: eu sou É campeão deles. olímpico. Mas a Rússia vai ter sempre esse asterisco. O asterisco é que é o demérito não é ter ganhado, é o asterisco. O asterisco duplo da Rússia nessa Olimpíada foi o negócio da NHL, que nós esperamos, como torcedores do hockey internacional, que o senhor Thomas Barr, o senhor Gary Bettman, o presidente da IHF, que eu não sei o nome, cheguem num acordo e que, meu filho, vocês querem vender esse negócio aqui? Vamos pôr todo mundo para jogar, vamos pagar o que tem que pagar e vamos pro negócio. Se não, manda as Olimpíadas pro verão, o hockey para as Olimpíadas de verão, porque aí fica sempre em agosto, aí fica que nem esse pré-olímpico, e aí os caras não tem que pedir permissão para jogar, que seria nas férias. O que nunca vai acontecer. Vamos, Não, vamos ser eu realistas aqui. nunca diga nunca, porque já foi. Eu acho que nem seria bom pro hockey, na verdade. Na primeira Olimpíada, As duas primeiras, né? foi o que o hockey participou, ele participou da de verão. Ele não participou da de Não inverno. existia a Olimpíada de Inverno. É. A questão é essa. E eu não acho bom pro hockey pra Olimpíada de Verão. Não, porque na de inverno ele é o principal. Exato, exato. Aí no verão vai. Pô, você vai ter que brigar com basquete, com futebol. Os esportes são muito populares e não dá. Sim, mas aí deixa de ser também uma coisa do que o pessoal do hockey quer, os dirigentes do hockey querem, que é ganhar espaço, fazer essa briga que eles têm que fazer, e entra o que o atleta quer também, porque o Sidney Crosby, o Conor McDavid, o Auston Matthews, o Patrick Kane, o Landeskog, o Backstrom, o Ovechkin, eles querem jogar, eles vão querer estar lá nas Não, com Olimpíadas, não certeza. importa se eles vão estar na Olimpíada de Inverno com aí agora eu não sei o nome de nenhum atleta de inverno bom para falar, tô com fulano de tal, mas não importa se ele vai estar lá do lado do Usain Bolt, da Izambaeva, do Michael Phelps, ou se ele vai estar dos astros da Olimpíada de Inverno. Ele quer estar na Olimpíada, ele quer ser um atleta olímpico. Então, pode ser que pese o desejo dos atletas. E a gente já viu no hockey que o desejo dos atletas, se eles se imporem, eles vão longe. Já tivemos 2 lockouts na NHL por causa disso. Recente. Então, todo cuidado
é pouco. Mas para dar um encerramento aqui, que a gente vai para 1h30 de podcast já, queria agradecer a todo mundo que está escutando a gente. A gente teve uma repercussão muito positiva do primeiro episódio, uma repercussão muito positiva a nível de likes, de inscrições no nosso canal. É pequeno ainda, mas deixa a gente bastante lisonjeado, todos os comentários positivos. E só para lembrar, você que está assistindo aqui a gente agora, de manhã, de tarde, de noite, a hora que você quiser, podcast é bom por isso. Você não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, seguir as páginas no Twitter, no Facebook, e abrir o espaço agora para o Thiago fazer o seu encerramento, perdão. Então, achei que tivemos uma boa primeira fase, né? Já falei isso. Vamos esperar que esses playoffs sejam interessantes também, que tenham bons jogos, que talvez até uma zebra, quem sabe, né? Mas quero agradecer quem está ouvindo, com certeza. Eu queria agradecer você, Flávio, por me chamar e tudo, fazer parte disso, eu acho muito legal. E se puderem, eu vou pedir aqui, irem lá no meu Twitter, do Fanático por Rock, e me seguirem lá, porque eu falo de hockey no gelo, falo de NHL, falo de ligas europeias, estou falando de Mundial agora muito, e a gente pode conversar lá. Exatamente. Os links para os trabalhos do Thiago vão estar aqui na descrição. Eu endossando o mesmo pedido para da minha parte, vai estar os meus links aqui na descrição do vídeo. Você que é fã de rock, fã de rock europeu, principalmente, mas o fã de rock em geral, o pessoal que é faminto por rock, e a gente sabe que falta conteúdo para o rock em português, que a gente não é o esporte mais bem quisto pela mídia e não tem os comentários, às vezes, nas transmissões como deveriam, e a gente percebe, fica nítido isso, que as pessoas estão fazendo um tampãozinho ali na hora que transmite o rock. Quer falar alguma coisa, Thiago? Você falou em transmissão, só avisar que quartas, semifinal e final vão ter jogos na ESPN, viu? Para Exato. ficar mais acessível de uma certa forma. Não que não seja, né? Pô, no YouTube e tal. Sim, sim, sim. Aí fica muito melhor para quem está sendo introduzido ao esporte assistir na ESPN. Eu não sabia que ia ser na ESPN esse ano. Interessante que vai ser na ESPN. Comentários, muito possivelmente em português, eu espero, porque na ESPN às vezes eles colocam o feed em inglês direto, quando é no ESPN 2, no ESPN+, mas eu espero que seja em português. E é legal, porque as pessoas vão ter acesso ao rock internacional, vão poder ver isso e com comentários em português, entender um pouco mais sobre o jogo, sobre as regras, e querendo ou não, passar uma visão um pouco mais de quanto mais gente a gente conquistar com o rock, melhor. Com certeza. Agradecendo você que assistiu a gente mais uma vez. Não esquecer também, não só de se inscrever, curtir, compartilhar, mas estou sendo lembrado aqui pela produção para apertar o sininho e aí você ser notificado toda vez que tiver um novo episódio. Esse episódio aqui vai estar indo ao ar em algum momento dessa segunda-feira à noite. Segunda-feira não, perdão, terça-feira à noite ou na quarta-feira pela manhã. Mas você que estiver assistindo a gente no futuro, pode vir aqui no Eurorock BR, procurar os outros episódios, listados aqui por número, pelo título, e ver também outros assuntos. Futuramente, sim, quando acabar o Mundial, vamos fazer outro episódio. Quando tivermos assim perto perdão, tivemos perto do pré-olímpico também. E vamos cobrindo aqui o que tiver de rock europeu, o Eurorock BR vai falar. Obrigado para você que acompanhou a gente. Um abraço e até o próximo episódio.
Tchau, Até tchau. mais, gente. Falou.